pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o momento da pandemia de Covid-19. Ela começou no finalzinho de 2019 na Europa, foi espalhando, atingiu o Brasil de uma forma bastante intensa a partir de março de 2020, e nós viemos lidando com essa situação no ano de 2020, no ano de 2021. E agora, no ano de 2022, a pandemia ela modificou um pouco o seu perfil, entrou aí numa fase já quase de pré-endemia. Nós podemos ter um aumento da intensidade da pandemia em algum momento, mas ela não será, provavelmente, é lógico, nós estamos falando de hipótese e de probabilidade, provavelmente ela não será mais aquele impacto inicial. Mas nós temos aí que ter alguns cuidados e também conversar um pouco sobre o que ficou desses impactos e como que a gente deve, a partir de agora, lidar com isso no setor público, no setor privado, no atendimento às pessoas, as tecnologias que chegaram para ficar, por exemplo, o uso de telemedicina, o uso de telecomunicação, do ensino à distância. Tudo isso já existia tecnicamente, mas ainda não estava incorporado na cultura, na nossa cultura. E agora isso acelerou muito. Então, nós tivemos um mundo que se modificou por causa da pandemia. E primeiro a gente tem que definir um pouco, eu falei duas palavras aqui, pandemia e endemia. Então nós vamos explicar um pouco o que significa as duas coisas para a gente poder se localizar. A pandemia, ela por definição é um surto de uma doença com distribuição geográfica internacional, muito alargada e simultânea, quer dizer, em muitos continentes e ao mesmo tempo. Quem define se nós estamos diante de uma pandemia ou não é a Organização Mundial da Saúde. Ela define quando o risco é global. Com esse primeiro movimento, nos primeiros anos da pandemia, ela vai chegando agora num momento em que nós estamos entrando, ainda não está tecnicamente definido, mas nós estamos entrando numa perspectiva de que ela se transforme numa endemia. E qual é a definição de endemia? Uma endemia, ela ocorre quando a doença é recorrente na região ou nas regiões ou no planeta, ou seja, a doença vem, ela não é eliminada, ela fica entre as pessoas, contaminando as pessoas, mas não tem mais um aumento significativo de casos, explosivo de casos, e a população começa a conviver com a doença. Uma observação para vocês é que a dengue tem caráter endêmico no Brasil. Então, revisando, a pandemia é uma epidemia no mundo inteiro. Então, é um surto de doença com distribuição alargada. Quando essa pandemia começa a esfriar, ela então é tecnicamente definida como endemia. A dengue, por exemplo, tem caráter endêmico, ou seja, a gente não elimina a dengue no Brasil, mas ela existe no país o tempo todo, mas ela não chega a ter um surto, um momento em que muitos casos explodem. Às vezes pode acontecer em algum lugar um aumento de casos, mas não é caracterizado uma explosão de casos. Bom, o que ficou da pandemia como impactos sociais, econômicos, nas pessoas? Vamos olhar um pouquinho aí? Então, olha, vamos começar a olhar alguns aspectos dessa pandemia e em áreas, né? O que aconteceu do impacto dessa pandemia na área social? Nós tivemos isolamento das pessoas, um impacto psicológico muito grande. Quem tem filhos em casa, quem tem idosos em casa sabe que até hoje, quase 3 anos depois do início da pandemia, muita gente continua com o psicológico alterado, a convivência dentro das famílias modificou também, houve uma desorganização da dinâmica familiar e uma desintegração da estrutura familiar. E, inclusive, algumas pessoas perderam a aderência com suas estruturas familiares e teve um aumento de população de rua. Além disso, nós vamos então encontrar também outros aspectos de impacto da pandemia em outras áreas. Por exemplo, nós temos aqui o impacto da pandemia na alimentação, na produção de alimentação. Houve uma alteração muito grande no ritmo de produção de alimentação, isso no mundo inteiro. Um problema na distribuição de alimentação, acesso à alimentação, isso ficou dificultado até pelo período de isolamento. Vocês se lembram, a entrega de cestas básicas, as ajudas humanitárias, e o aumento da fome, infelizmente, em populações que perderam o acesso aos alimentos, inclusive por, às vezes, falência também
de manutenção econômica das famílias, né? O desemprego, a dificuldade da pessoa de manter aquela família. Na saúde, houve uma modificação enorme. Eu queria chamar a atenção para os aspectos de foco da saúde totalmente voltado para a pandemia, né? As barreiras sanitárias, as testagens, os leitos para internação, o esquema de vacinação, a pressão em todo o sistema de saúde foi somada à interrupção dos demais atendimentos. O que eu quero lembrar aqui é que as outras doenças elas não acabaram, elas continuaram existindo. Só que os programas de prevenção e de cuidados com doenças crônico-degenerativas, por exemplo, foram profundamente alterados. As pessoas pararam de seguir aquele protocolo, por exemplo, para controle de diabetes, hipertensão arterial, prevenção de câncer, e isso fez com que nós tivéssemos uma alteração no sistema de saúde, uma pressão exagerada num ponto por causa da pandemia e a desorganização dos serviços de atendimento à saúde tradicionais. Nós tivemos também muita alteração, como nós vimos na área de saúde, mas alterações também em outras áreas. Vamos ver aqui, ó. Transporte. Houve uma interrupção e instabilidade na prestação do transporte coletivo. Todos se lembram, né? A dificuldade do transporte coletivo, usa máscara, não usa, o número de pessoas em metrô, em ônibus, tudo isso ficou alterado, inclusive com a impossibilidade das pessoas terem acesso aos seus locais de trabalho. Com isso, a economia foi toda alterada. Houve uma queda na produção de bens, a interrupção do turismo, que foi uma área que sofreu muito eventos, atividades de lazer e culturais praticamente pararam. Isso levou a um desemprego muito grande, generalizado, falta de trabalho e, novamente, lembrando que houve uma queda da renda familiar de uma forma geral. O SESI ele fez um gráfico que eu acho interessante, estou trazendo aqui para vocês, dos impactos da pandemia nas pessoas. A alimentação não saudável ela aumentou por várias dificuldades de compra, de fazer esses alimentos, de fornecimento desses alimentos. Houve uma alteração de sono. Todos se lembram, né? Quando a gente ficou dentro de casa há muito tempo, você acaba tendo uma alteração de sono, porque você fica dentro de casa, depois vai dormir com uma dificuldade muito grande de ter aquele ritmo de sono, a qualidade do sono se perdeu. Saúde física, né? 3 em cada 10 adultos disseram que a sua saúde piorou. A saúde mental, nós tivemos alteração de comportamento em várias situações, lembro aqui principalmente em idosos e crianças que ficaram confinados muito tempo, os comportamentos de risco, aumentou o uso de cigarro, de álcool e também o abandono de atividade física. Então houve, de certa forma, uma desorganização na vida das pessoas, na vida pessoal, somado a todas essas questões negativas que nós falamos aqui anteriormente, teve um aspecto de mudança, eu falei aqui no início da nossa conversa, de mudança de cultura relacionada à tecnologia. Houve um impulso na tecnologia. Nós já tínhamos, antes da pandemia, condições técnicas para o teletrabalho. Não era usado. Muita gente entrou em teletrabalho e muitos setores continuam em teletrabalho. Isso tem uma vantagem muito grande sobre o trânsito. Milhares de pessoas deixam de sair de casa e ir para o trabalho todos os dias. E também uma melhoria na qualidade de vida, mantendo as pessoas produzindo em locais separados. Atendimento online, os aplicativos de videoconferência começaram a ser utilizados quase que por todo mundo, às vezes em reunião de condomínio. Tudo isso já existia tecnicamente, mas a pandemia fez com que houvesse uma mudança de cultura que ela fica. A telemedicina e a medicina conectada, remota, começou a ganhar uma força muito grande, e isso tem uma importância de levar o atendimento médico a locais remotos, por exemplo, locais onde é difícil montar uma estrutura de saúde a cada pequena comunidade em áreas rurais. A telemedicina pode chegar de uma forma muito intensa e com a pandemia isso foi descoberto e continua em expansão. Recentemente, agora o Congresso autorizou e regulamentou o uso da telemedicina em todo o país. E a demanda por um governo mais rápido, mais eficiente, mais transparente e online. Essas foram questões relacionadas à mudança de comportamento e também o novo normal. Ainda não se vislumbra a transformação da pandemia em endemia.
exatamente quando isso vai acontecer, mas a gente está caminhando para isso. O uso de máscaras foi incorporado. Hoje, uma pessoa que está gripada ou com uma outra doença, ela vai aprender a usar a máscara para se proteger e proteger as outras pessoas. Isso ficou incorporado. A melhoria da higiene pessoal, todo mundo teve que cuidar da higiene pessoal, isso fica. E o distanciamento social como um padrão diferenciado. Essas mudanças todas, elas levaram a um novo comportamento. Lembra, no início da pandemia se falava no novo normal. Esse novo normal chegou e as pessoas aprenderam a lidar com essa situação através de uma mudança de hábitos, e o eixo da vida nacional agora se deslocou da pandemia, dos aspectos sociais e aspectos de saúde, para a economia. Ou seja, os impactos da pandemia na economia estão sendo sentidos no mundo inteiro e também no Brasil, com a volta da inflação e como a pandemia coincidiu com uma guerra da invasão da Rússia na Ucrânia, com impactos na produção de energia, na produção de alimentos, que vão numa relação em cadeia, prejudicando mais ainda a economia mundial. O que nós precisamos de lembrar aqui no fim da nossa reflexão hoje é que nesse momento que nós estamos vivendo agora, é preciso aproveitar o aprendizado que nós tivemos com a pandemia para construir o pós-Covid. Então, todos esses serviços tecnológicos que foram acelerados, eles devem continuar sendo utilizados. Não há mais sentido em fila, por exemplo, num serviço que pode fazer agendamento online. A gente está vendo os serviços sendo utilizados com aprendizado que foi forçado no período da pandemia e que devem ficar para um novo comportamento. Também o comportamento de higiene pessoal, o distanciamento social, isso pode e deve continuar sendo usado em nosso benefício. No mais, existe uma possibilidade de que nós tenhamos, todos os estudos sanitários do mundo alertam para isso, que nós tenhamos depois também novos períodos de pandemia que estão sendo causados por uma superpopulação, por um uso extenso da natureza, a produção de alimentos, animais em condições sanitárias terríveis. E agora, recentemente, nós já estamos tendo notícia da varíola em macacos, passando para seres humanos, que pode ser um novo problema e nós vamos poder enfrentar esse desafio com o conhecimento que adquirimos nessa pandemia da Covid. É isso. Se você gostou das nossas informações, se você quer fazer uma reflexão, completar aquilo que foi falado, bota aí na nossa transmissão para que a gente possa interagir e melhorar a disseminação de informações. Pessoal, é isso. Então, através da Escola de Serviço Público do Espírito Santo, no seu setor online de ensino à distância, nós vamos levando informações para você e queremos interagir com você também, saber o que você pensa desses temas, para a gente poder melhorar, passar a informação para todos os servidores do Estado, para todos gestores, para que a gente possa atender melhor a população, que, aliás, é a função do servidor público, servir. É isso aí, um abraço, até a próxima.